Mas aprove Deus nos fazer a data desse dia para juntos adorarmos e bendizermos o nome do nosso Cristo. Um abraço à Igreja Unida, onde servimos a Deus, pastor Maciel, toda a comitiva do Reis. Há um carinho, um vínculo muito grande por essa igreja, pastor Márcio, pastor Diniz, minha esposa. Todos eles têm nos recebido com muito carinho, apreço, membresia dessa casa. Estivemos aqui há pouco tempo e aprove Deus nos trazer novamente. Que é Deus que tem estabelecido essa amizade, é Deus que tem aberto essa porta. Glória a Deus. Deus que eu fiel por isso. Amém? Me faça acompanhado hoje, pedindo que todos estão comigo, me acompanhando minha esposa, mas hoje, permitindo Deus que aqui ele estivesse, eu quero agradecer e honrar a sua companhia. Que Deus abençoe o Cristo Jesus, missionário Vanessa, pastor Vanessa. Amém? Que Deus abençoe. O pastor Márcio nos fez um convite. Ele nos deu a responsabilidade de trazermos a palavra, e ele não me deu tema, mas ele me deu aberto. Estamos adentrando, é o último dia do mês, no mês de agosto, estamos adentrando no novo mês de setembro, e aí ele me confiou a palavra na data de hoje, para profetizarmos a respeito do nosso setembro. Aleluia! E eu não sei como tem sido os seus dias, o seu ano até a data de agosto, é o último dia, mas eu acredito que Deus pode fazer ainda hoje, amém, queridos? Amém, aleluia, Mas eu acredito que Deus ainda fará com a maior proporção no mês de setembro. Você acredita nisso? Amém. Então abra comigo a sua Bíblia, no livro de Jó, capítulo 8. Oh, maravilha. Aleluia. Versículo 21 e 22. Eu peguei a Bíblia errada em casa, porque eu tenho algumas Bíblias, 30 Bíblias para soltando, só 30. Aí eu tenho uma NTLH, e a minha esposa perguntou: qual Bíblia vai levar? Eu falei: marrom. Mas eu queria a NTLH, ela foi com o dela, foi minha, tá bom? Eu deixei a gente ver, mas eu não com a tua Bíblia, eu vou ler no celular. Então, a tradução, nova tradução de linguagem de hoje, NTLH, que diz assim: ó, ele fará você rir de novo e dar gritos de alegria. Glória. Mas os teus inimigos vão viver na confusão e as casas dos maus serão destruídas. Você crê nisso? É profético. Ele fará você rir de novo e dar gritos de alegria. Glória. Estamos sendo, eu vou ao Senhor primeiro. Glória a Deus. O Senhor Márcio me deu até meia-noite. Glória. Eu prometo estender. Cadê os meninos? Vamos louvar a Deus? Aleluia. Fazer subir aqui de novo. Eu deveria ter dito antes, né? Vamos louvar a Deus comigo? Quero louvar dois hinos. O primeiro deles é João 20, eu louvei aquele dia aqui. E o segundo também louvei aquele dia, vou louvar de novo. Que é santo para sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. O tecladista me ajudou muito aquele dia, os músicos de um monte lá, mas o tecladista louvou comigo. Aleluia. Eu quero muito que vocês também adorem a Deus comigo. Quiser ficar de pé, por favor. A ginástica santa. Aleluia. Deixa eu pegar a letra. Glória a aqui, Deus. eu vou me equivocar. João 20. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Todo o tempo Ele é bom. Oh, maravilha. Glória a Deus. Oh, Todo-Poderoso. Oh, maravilhoso. A Bíblia me permite, e Ele deparei com Maria Madalena, chorando junto ao túmulo. Ela levanta sua cabeça.
Os discípulos não acreditavam, haviam se esquecido. Mas no domingo pela manhã, Maria vai até o sepulcro. Aleluia! E a vitória da igreja, o vitupeiro da igreja, está no terceiro dia. E talvez alguém aqui esteja dizendo: Deus, já faz algum tempo que o Senhor falou e as promessas não se cumpriram. Mas eu quero que você seja a boca de Deus para alguém diga: um terceiro dia vem vindo aí. Diga para alguém assim: está chegando o tempo. Deus já tem estabelecido o tempo. Levanta a tua mão para receber. Você vai ser profeta agora. Se não tiver no setor profético, você vai virar para esse alguém e vai dizer: olha que Deus mandou te falar. Que o tempo de Deus ele é perfeito. E que setembro será o melhor mês. 2025 o melhor ano da tua vida até aqui. Não desista, diga: não desista. Não desista. O tempo de Deus chegou. O tempo de Deus chegou. Aleluia. Levanta a tua mão, levanta. Até estremecer, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu Deus. A morte está eu sou da geração X. Perdão, sou da geração Z. Alguns irmãos aqui nasceram da geração Delta, a última geração, catalogada pela psicologia. Os contextos são diferentes, pastor Pedro. Eu lembro que na minha época meu pai olhava e eu tremia. Eu lembro que na minha época eu precisava muito me esforçar para conquistar. Que é o presente no fim do ano, então se dedica à escola. Aleluia. O tempo mudou, as coisas se modificaram, a tecnologia está num avanço tecnológico muito grande. Mas uma coisa não muda. A sua Senhora, de geração em geração, Ele continua sendo Deus. E as promessas dele não se baseiam em gerações. A promessa dele é eterna. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Portanto, talvez você esteja dizendo: eu já avancei em idade, as promessas não se cumprirão. Eu vim aqui te dizer que Deus continua sendo Deus. E se o Senhor te fez promessas, Ele vai cumprir. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura falaria, Deus não faria, eu faria, não confirmaria. Eu estou aqui, eu vim pregar para quem tem promessa de Deus. Essa mensagem vai fazer com que você desperte e volte a acreditar. Por pior que seja o momento, Deus está no controle da sua vida. Eu quero que você seja boca de
Levante a sua mão assim. Levante a sua mão. O teu nome é mais alto. Teu nome é mais alto. Teu nome é maior. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Seu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo pra sempre.
aqui. Aleluia. Que maravilha, que culto é esse? Que presença é essa? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Esqueci de falar com o pastor Kleber aqui, citei, como eu falei, a respeito da sua pessoa. O pastor Kleber é um amigo de longa data. Glória a Deus. Temos uma liberdade, fizemos alguns trabalhos juntos. É muito bom tê-lo aqui conosco na data desse dia. Amém? Amém. Aos meus irmãos, um abraço, que Deus nos abençoe. Queridos, como eu estava com a Vanessa desde ontem, uma preocupação a respeito dessa palavra. Desde que o pastor Márcio começou o convite, eu não sei vocês, mas eu vou partilhar com Deus. E às vezes, Deus, eu tenho certeza que Deus não é uma ironia ruim, mas que Deus às vezes tem uma certa ironia conosco, tentar trabalhar na nossa ansiedade e nos dar a palavra nos últimos minutos ou segundos do segundo tempo. Eu confesso para você que desde que recebi o convite, eu falei, Deus, eu estou preparando o esboço, mas eu não tenho tema, não tenho versículo, não tenho capítulo, não tenho livro ainda. É quando foi na tarde de hoje, trabalhei ontem, trabalhei hoje, tive um paciente ainda hoje, e após o paciente, eu já estou aqui agora de frente ao notebook, vou estudar um pouco. Abri algumas bíblias que eu tenho, fora as bíblias físicas, eu tenho algumas no celular, eu tenho algumas no notebook. Eu sempre dou uma palavra, eu falo sobre esperança, sobre fé, sobre alegria, sobre rir, né? Há quanto tempo pessoas não riem, quanto tempo pessoas não se alegram, e viver na presença de Deus não é ausência de tribulação, amém? Mas acreditar que dias melhores virão. E aí o Senhor me fez se lembrar desse versículo do livro de Jó, livro poético de Jó, o livro sapiencial de Jó, capítulo 8, versículo 21, versículo 22, que traz como temática dizendo: e você voltará a sorrir de novo e dar grito de alegria. Aleluia. Confesso a vocês que eu tenho visto uma sociedade, uma humanidade sofrendo muito com a sua fé. Picos de depressão, ansiedade, estresse têm dominado a nossa geração. A ponto de pessoas desacreditarem da vida, desacreditarem da fé, desacreditarem de tudo e buscarem o suicídio, uma saída. Mas quando eu olho para Jó, eu vejo aqui o poder da resiliência, da graça de Deus, de levantar o caído, de restaurar a sorte daquele que crê. Já no capítulo 1 de Jó, por isso é um livro poético, feito de versos, de prosas, também é sapiencial. Quando eu falo sobre sapiencial, a gente se lembra de Homo sapiens, homem pensante. É o livro que nos leva a pensar, a refletir. E como estudante, como profissional da área da saúde mental, eu tenho visto que as pessoas já não pensam pensamentos bons, quase sempre produzem pensamentos ruins. E sabe o que é mais interessante, pastor Kleber, que o pastor Márcio? Deus não nos deu o poder de impedir pensamentos ruins, senão ninguém pecava. Senão ninguém tinha um temperamento ruim, um pensamento ruim. Lembre você, eu penso você que o cérebro é uma máquina que produz pensamentos. Trabalhamos aí com a cognição. O que é isso? Cognição, por exemplo, os sistemas pelos quais nós nos baseamos, nos relacionamos, como visão, tato, olfato, percepção, memória, os sensoriais, a cognição do dia. E o pensamento, ele nos conduz a sentimento, ele nos conduz a comportamento. E a base da psicologia nada mais é do que o comportamento humano, com a escuta e a observação. Às vezes passamos desapercebido, mas chega na igreja que fica com o pé assim, balançando. Ou então eles gesticulam durante o culto, ou então ele tem toda a mão no cabelo. Para o psicólogo, para quem prega aqui em cima, isso é meio torturador. Que a gente se baseia na observação. Então tem alguém que não assim, prende atenção. Eu aprendi a lidar com isso. Porque a gente observa o comportamento humano. E aí, estudando Jó, observando seus comportamentos, eu consigo entender que Jó tem plenitude e domínio próprio. O que a Bíblia chama de domínio próprio, a psicologia chama de autoconhecimento. É uma palavra chamada autossabotagem. Eu estou lendo um livro que eu recomendo a todos vocês. É um psiquiatra
E eu não sei se ele é cristão, eu não declaro no livro, até o ponto que li, mas tem que pensar de modo positivo e principal transformador para a minha vida. Que nível é esse? A arte de ser infeliz. Não é porque a gente tem essa arte conosco. Está tudo muito bem, a gente começa a criar os nossos monstros. Está tudo muito bem, eu andava a pé, não, Deus dá o carro não está bom. Carro 2025, já estou sonhando com o carro 2026. O dia calor, reclamo porque está terrível. O dia frio, reclamo porque. E o que é o frio? A ausência do calor. Então você está reclamando do algo, de algo que Deus te deu ontem. Você está reclamando do algo que Deus está dando hoje. Você reclamou ontem, Deus mudou o tempo. Hoje está frio. E você reclama, você questiona. Então, pensamento bom, produz sentimento bom, comportamento bom. E aí, Jó tem uma resiliência tremenda. Eu preciso aprender a missão de Deus. E é sobre ele que nós iremos pregar hoje. Capítulo 1. Jó é um homem morador do Oriente Médio. Não é judeu, é árabe. Enquanto árabe, ele mora na terra chamada Luz, a terra de Luz. E a Bíblia vai destacar Jó pelo fato de ele ser rico, próspero, abastado em bens. Mas a maior qualidade de Jó não é o carro de boi que possui, não é as ovelhas, não é a família abençoada, a esposa. A maior virtude de Jó é temer a Deus. A Bíblia diz que os passos de um homem são contumados pelo Senhor. E Jó é conhecido por todo o Oriente, porque Deus lhe fez prosperar. Deus lhe fez atingir que Jó é anterior a Moisés, que Jó é anterior a Noé, que Jó vem do princípio de tudo, e que Jó conhece um Deus que ainda não havia sido apregoado. A gente só, uma coisa que você prega, alguém pregar para você a existência de Deus, outra coisa você acreditar se que alguém prega. E Jó está no início de tudo. Jó se agarra à sua fé, só que resolve Deus provar Jó, permitindo que Jó seja provado. E aí que começa, diante da vida e a história de Jó, esse legado construído por Deus, e que nós precisamos nos basear, aprender com Ele, que vida cristã, vida com Deus, não nos priva de adversidades. Só que tudo que Deus permite é para experiência, proveito, e para que o seu nome seja glorificado. Aleluia, glória a Deus. Todos nós sabemos que Satanás se apresenta diante de Deus. Vem Jó por Deus de balde, a palavra de balde significa Jó por Deus por tocas. Mas permita que eu toque nele. Permita que eu toque em sua família. E eu quero falar sobre isso, nessa estrutura sobre a família. O que é a família transformar-se? A primeira instituição instituída por Deus. A família tem prioridade. A família antecede a igreja, porque senão a família não é igreja. Então, uma das bases pelas quais foi atingido já a família. Eu quero perguntar na data de hoje: se a tua família não vai bem, você consegue ir bem? Se os teus filhos não estão bem, você consegue ir bem? Então, uma das colunas que são afetadas é a família de Jó. E Jó orava pelos seus familiares, pelos seus filhos. Mas de repente chega um mensageiro dizendo a ele: Jó, eu estava na casa do teu filho mais velho. Quando de repente vem um vento que bateu nos 4 cantos da casa, a casa caiu. Estava todo mundo bebendo, serenando, a casa desapareceu deles e todos eles morreram. 3 moças e 7 rapazes. E Jó, só restou eu para te trazer uma notícia. Você acha que é só você que liga a TV e tem uma notícia? Você acha que é só você que olha no Facebook, no Google, no Instagram e tem uma notícia? Não, naquele dia já também recebeu uma má notícia. E aí, pastor Grêmio, a notícia se torna pior quando a notícia é sobre a família de Jó. Não é a casa do vizinho, não é a casa do parente mais longe, distante. Há uma ligação direta, pai e filho, ele pede uma pessoa, 10 filhos. Mas ele me compara por aí. Ele entende que com a legalidade e a permissão de Deus, ele vai tocar lá nos bens de Jó. Cai fogo, consome toda a fazenda, suas propriedades. Saraiva é fogo que cai do céu em forma de chuva. E mais uma vez já é provado. A Bíblia também vai dizer que ele foi roubado. Salteadores entraram em suas propriedades, mataram seus empregados e só restou sempre restava alguém. O inimigo sempre permite com que alguém reste.
menino com úlceras na pele, câncer de pele. Só que nesse mesmo contexto que Jó vai declarar: eu não saí do ventre da minha mãe, não tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Jó vai ser provado. Jó vai ser provado. Há um filme chamado Em Busca da Felicidade. Irmão, se eu tivesse o segredo, ou a porção mágica, para modificar a vida das pessoas, o pensamento delas, eu seria milionário hoje. Porque a demanda do meu consultório é: e aí? Eu estou passando por processos, e eu queria que você me auxiliasse. E há pessoas que procuram um psicólogo acreditando que vai mudar a história dela, não. O psicólogo ele vai ensinar os processos, que vai fortalecer a sua mente, suas emoções, para você conquistar, sair em êxito, para se livrar dos males mentais que sucumbem em sua cabeça. Jamais vou dizer a pessoa que é, se fosse meu paciente, vai para a direita, vai para a esquerda, porque não é essa a função do psicólogo. O psicólogo vai despertar dentro de você o desejo de conquista e de mudança. Aleluia. O psicólogo vai fazer com que você enxergue o caminho que você ainda não havia visto. Porque para quem chega no consultório já não há mais saída. Então ele vem no consultório e se depara com a busca pela felicidade. Só que quem te vendeu essa proposta, te vendeu equivocadamente. Porque ser humano é passar por processos. Ser humano é passar por lutas. Ser humano é romper etapas. E talvez você chegou aqui hoje na igreja, passando por um processo, não sabe o caminho tomar, que direção tomar, qual vai ser o viés a partir de hoje. E eu não vou dizer para você vai para a direita ou vai para a esquerda, mas o Deus que está aqui, Aleluia. o Deus que vai se utilizar da minha boca, Aleluia. é o Deus que disse para Pedro: direita. É o Deus que disse para Pedro: mas foi lá que eu nasci a noite inteira. Mas segundo a tua palavra eu lançarei a rede. Aleluia. Processos. Eu estou lendo outro livro. Eu sou bem doido. Eu leio 5, 6 livros uma vez só. Às vezes eu falo um livro, falo um outro. O processo, o tema do livro é o processo ferido do processo. Ferido pelo processo, curado pelo propósito. Aleluia. Eu posso repetir isso? Feridos pelo processo, curados pelo propósito. Diga para quem está do outro lado: nem vai valer a pena passar por tudo que você está passando. Você vai virar uma virada de Deus. A glória da última casa vai ser maior que a da primeira. Aleluia. A gente está em agosto, discutindo no mês de agosto, e aí a gente já está profetizando em setembro. Só que acontece com o processo mental. A nossa tendência é se preocupar com coisas que não irão acontecer. E se eu ficar doente em setembro? E se eu não tiver dinheiro para pagar as contas em setembro? E se eu me estressar no meu casamento em setembro? Eu aprendi em Jó para viver etapas diárias. Dependência condicional de Deus em todo o tempo. Que Ele vai gerir dentro dele convicção e fé para suportar esses processos. Eu quero perguntar para você hoje: quais são os processos que você está passando? Mas qual é o tamanho do propósito que esses processos estão conduzindo até ele? Porque a gente vai vivenciando etapas em busca de restaurar aquilo que perdeu. E quando eu olho para o cenário de Jó, algo muito importante que eu quero comentar com vocês é que Deus não deu os mesmos filhos para Jó. A dor foi para o amigo. Que ainda que Deus desse 100 filhos, ele se lembraria a vida inteira dos 10 filhos que morreram. Pai não substitui filhos. Mas uma coisa Jó entendeu: que Deus vai fazer algo novo. Os filhos velhos não ressuscitarão, mas novos filhos surgirão na terra. Não é intenção de amenizar a dor do passado, mas vou mostrar para todo mundo que Deus continua construindo a sua história. Glória ao Senhor, aleluia. As pessoas recorrem ao consultório dizendo: eu não vejo sair, meu casamento está por fim, as portas não se abrem, o que eu devo fazer? Mas toda vez que eu me deparo com Deus da Bíblia, eu vejo Deus como Deus resiliente, em
condição de modificar o seu ser para se adaptar àquilo que Deus vai fazer. Aleluia. Eu Glória. vou repetir. Deus não se esqueceu de você. Aleluia. Para você está demorando muito tempo, mas Deus está te utilizando nesse processo chamado tempo para te preparar para aquilo que Ele vai fazer. Glória. Eu vou repetir de novo, também não entendeu, mas pastor, já faz 1 ano, 5 anos, 10 anos. Deus não se esqueceu da promessa. Deus não se esqueceu de reestruturar tudo aquilo que te prometeu, não. É que Deus conhece o tempo exato de trazer a todo aquilo que te prometeu. Porque quando você estiver pronto para receber de Deus, Deus não vai entregar aquilo que Ele prometeu. Já está se preparando para isso. Jó vai combater alguns inimigos. Gesem, Jó vai combater alguns inimigos. Vou falar por aqui no Reconstrução do Mundo. Nem isso. Jó vai sofrendo nas mãos de Bildade, Zofar, alguns amigos que surgem em tempo inoportuno. O tempo era oportuno, mas eles se utilizaram de modo inoportuno. Porque eles começaram a acreditar que havia falhas em Jó. E que os problemas que os pais Jó estavam enfrentando eram todos os falhas que Jó havia cometido. Porque eles não sabiam que diante do processo, para quem tem promessa de Deus, Deus vai permitir circunstâncias. E talvez seja diante das circunstâncias que nós nos prostramos, diante das circunstâncias que nós paramos, diante das circunstâncias que nós desacreditamos. Porque lembrando você que toda promessa, eu disse isso na live esses dias, pastor Márcio, toda promessa feita por Deus não está pautada no meu ser, naquilo que sou, na força que possuo, no conhecimento que tenho. Toda promessa de Deus se cumpre, porque Ele não está baseado nos meus limites, mas no poder de Deus. Aleluia. Eu vou repetir, quando Deus falou para você, pastor Cleber, Ele não fez promessa baseada na sua força, na sua capacidade, porque talvez você, assim como eu e os demais irmãos, não teríamos condições de alcançar a promessa. Mas toda a promessa feita por Deus, Ele pergunta a Jeremias, o que é que tu vê? Eu tinha uma vara de amendoeira, isso vem porque o véu da minha palavra. Aleluia. O poder é dele, a graça é dele. E as pessoas estão desacreditando, porque estão olhando para elas mediante as condições que possuem. Mas eu quero que na noite de hoje você faça como fez Jó. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó está permitindo que Deus conduza a sua história. Jó está permitindo que Deus venha trazer uma virada. Jó agora não quer se basear apenas no ouvir. Jó quer ver Deus, irmãos, e não há tempo melhor, não há algo maior do que ver Deus em meio às nossas adversidades e tribulações. Queridos, se você está passando por um momento difícil, se a luta é grande, glorifique a Deus, porque é nessa hora que Deus costuma se revelar àqueles que são seus. Quanto maior a luta e tribulação, mais dependente de Deus nos tornamos e mais possível vermos a glória de Deus. Jó 10 ele diz assim, ó, até aqui os meus ouvidos se ouviram. A gente se cansa de ouvir, às vezes, é necessário. Porque parece que as coisas só contribuem, só acontecem na vida do outro. Parece que na nossa existência nada de bom acontece. Então Jó está olhando para todas essas circunstâncias e dizendo, Senhor, eu já ouvi tanta coisa, mas todo esse processo me fez acreditar que um dia eu viria. E agora os meus olhos te veem. Eu ouvi falar, agora eu tenho como experiência. Que esse Deus é Deus de restauração, que esse Deus é Deus de restituição. Eu ia no culto, pastor Kleber, lá e o irmão testemunhar, estava desempregado, e Deus abriu a porta. Pastor Márcio, mas a minha porta estava fechada. Eu ia para o culto, pastor Kleber, mas lá e alguém testemunhar que foi curado, mas eu continuava enfermo. Você consegue entender esses processos de Jó? Jó olhando para o cenário, o irmãozinho da congregação está trabalhando, eu continuo aqui. O irmãozinho foi curado, mas eu continuo aqui. Mas agora Jó está se levantando diante da congregação.
hoje. Oh, glória. Você vai começar a entender os processos de Deus na tua vida. E você vai começar a ver Deus na sua história. E diz para você que Deus só se revela na hora da bonança, da conquista. Deus é Deus que também caminhava com o povo do deserto. Deus é Deus que senta diante de Sadraque, Deus é que ninguém passeou com eles na fornalha. Deus é Deus que diante de Daniel esteve com ele na cova. Diante dos processos difíceis da vida, Deus está dizendo: eu sou Emmanuel, o Deus conosco, o Deus presente. Você se sentiu abraçado por Deus? Glória a Deus. Eu e Vanessa, nós casamos passando por muitas fases difíceis. Graças a Deus, eu e Vanessa nos damos bem. Às vezes tem um, né? Tem mesmo. Mas graças a Deus nós estamos bem. Nós passamos tantas coisas difíceis. Tantas coisas difíceis. Eu lembro que eu vim morar no Bonfim na época. Eu desempregado, mas também. Eu era tirando só na obra, hoje eu trabalho. Eu faço algum tempo que eu trabalho. Na verdade, sempre trabalhamos. Eu nunca fiquei me assistendo só na igreja. Fazer um salgado, por exemplo, eu morei em Bonfim fazer salgado, congelado, batia de porta para vendendo. E assim paguei o aluguel, comprei um carro quase como um ano, né? Porque Deus nos abençoe. Mas diante desse processo, as pessoas olhando e dizem: cadê Deus? Você não é um pregador? Não? Não é você que denuncia o Deus que faz? Não é você que denuncia o Deus que cura? Só que a gente está sob os cuidados de Deus. E eu não sei se você já experimentou disso. Viver sob os cuidados de Deus, pastor Simone, é viver no dia a dia em sua dependência. E Deus é Deus de medida, irmão. A medida de Deus não é nossa. Existem dois tipos de medida de Deus. A primeira dela é aquela que todo mundo quer viver, a primeira delas. Recalcada, sacudida, transbordante. Aleluia. Imagina você entrar no supermercado sem se preocupar, como vai pagar, como? Ô mulher, vou deixar o carrinho aí. É a medida recalcada, sacudida, transbordante. Glória a Deus. Mas tem a medida de Mateus 6. Basta cada dia o seu. E eu estava nessa medida, ninguém quer viver. Chegamos, alugamos uma casa com o filho, houve um desentendimento de família. Eu e a Vanessa morávamos com os meus pais na época. Ela me deu uma casa de boca, sem saber como pagar o aluguel. Falei: Vanessa, não tenho nada, mas o que eu tenho é você e Deus. E esse Deus que nós temos é nos fazendo superar essa crise. Eu me lembro que no primeiro dia eu só tinha pão. Eu tinha R$2 na carteira para comprar, acho que 4 pães eu lembro. Hoje, se der para comprar 2 é muito. E naquela época eu comprei pão, mas não tinha manteiga, não tinha panela, não tinha nada. Era pão e água. Não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha sofá, não tinha cama, não tinha televisor. Nada versus nada, uma casa vazia. Muito engraçado, como diz a música. E aí eu comecei a comer aquele conceito, o conceito descia, dando a glória, chorava, nunca havia passado por aquilo. E aí, eu moro bem pertinho ali da igreja de lugar de Casa do Leão. Falei: Vanessa, vamos no culto aí. Novos no bairro, não conhecia muita igreja, conhecia só a igreja unida e outras igrejas por perto aí. E a gente foi até lá, e uma pastora que já é falecida, amiga nossa, a pastora Viviane. A gente chegou, se deparou com ela. E aí entramos na igreja e ela vinha comentando também nessa casa. Eu não quero murmurar, não quero reclamar, mas cadê Deus? Eu tenho tantos amigos, tantas pessoas de influência, pessoas que têm dinheiro, e a gente não tem pão e água aqui. E a Vanessa ria muito, mas dava glória a Deus, porque eu entendi o processo, mas eu entendi a vida. Deus estava trabalhando em mim, para através de mim, mostrar para todo mundo que Ele é Deus que restaura. Aleluia! O processo não era para os outros, era para a restauração do Senhor. Pregador que não tem história, não sabe falar do que Deus faz. Aleluia! Eu precisava ter história para contar do Deus que faz. Eu me lembro quando eu falei isso em casa, cheguei na igreja, o pastor Emiliano, eu com Vanessa, eu primo. O sobrenome da Vanessa é Machado, dela é Machado, da Vanessa é Martelo. Elas brincavam que, ela brincava com a gente, com a Vanessa, que as duas viviam dentro da caixa de ferramenta, que eram parentes. Eu falava: primo, ninguém entendeu nada, tudo é sua prima, isso tudo não, modo carinhoso de tratar.
pregando, a mulher de Deus virou para mim esse meio culto, eu estava lá atrás. Eu até não vou falar. Estava lá atrás, ninguém me conhecia. Ela virou a ponta e falou assim: Santos, posso te ver? Me levantei. Ela falou assim: você saiu da tua casa, e dentro da tua casa, antes de sair, você falou: Deus, se você esqueceu de mim, tem tanta gente que pode me ajudar, mas não me ajuda. E ela virou para mim: sabe o que Deus não vai fazer através de ninguém? Porque as pessoas vão se aproveitar do que Deus vai fazer na sua vida, para bater no peito e dizer: ó, só é pastor porque eu ajudei, só é pregador porque eu ajudei, só tem carro porque eu ajudei, só tem casa porque eu ajudei. Então Deus não vai usar ninguém para bater no peito e se vangloriar, mas todos verão e saberão que foi Deus que fez. Ela olhou para mim e falou: primo, você não está sozinho não. Deus está te dizendo que a partir de hoje Ele vai começar a cuidar do seu ministério. Se preocupe em pregar. Deixa Deus usar sua mão, que Deus vai fazer. Como eu saí de casa, houve um equívoco dentro de casa, de família, meus pais não sabiam que eu. Ninguém da família sabia. Cheguei em casa, passaram alguns minutos, minha prima bate no portão. Minha prima vai no secado. Minha tia vai na marmita no secado. Marmita há mais de 20 anos. Trabalha com marmitex. Falou para minha prima: leva lá para o centro. Minha prima se doido pela rua, de bicicleta para baixo para cima. Perguntando: ei, vocês conhecem o casal do Gordinho? Não, não conheço. Ah, estou morando ali. Minha prima chegou a casa assim. A referência era circunferência. E aí ela chegou lá e falou assim: eu trouxe aqui provisão de Deus para vocês. Trouxe 2 marmitex a partir de hoje. Eu não sei quem contou para ela. Ela falou assim: vocês não vão comer mais pão seco. A minha mãe vai trazer marmitex no almoço e no jantar. Passou um bom de som, ficou sabendo que eu estava morando ali. Foi em casa, olhou tudo vazio e falou assim: a igreja vai te ajudar. 2 horas depois a minha casa estava mobiliada. Ele falou: fica tranquilo, eu vou trazer uma cesta básica. A pastora Maria Alice trouxe outra cesta básica para quem tinha pão seco. Em menos de 5 horas tinha 2 cestas básicas, casa mobiliada. Aleluia! Porque eu precisava deixar de apenas ouvir, mas ver o Deus que faz. Para ver o Deus que realiza. E talvez você chegou aqui passando por processos parecidos, ou até mais difíceis, olhando e dizendo: Deus, eu não sei porque eu estou passando por isso, mas Deus me trouxe aqui para profetizar sobre a sua vida e fazer com que você entenda: os processos permissivos de Deus não matam, restauram. Aleluia! Os processos que Deus permite não deixa o passado envergonhado, mas construi um legado de vitória. Eu estou pregando na noite de hoje com experiência naquilo que Deus faz. Eu estou pregando hoje com experiência naquilo que Ele é. Eu estou pregando com experiência naquilo que eu pude ver, que verdadeiramente os processos não impedem o agir e o manifestar de Deus, e que a glória na última casa é maior do que a na primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Feridos pelo processo, curados pelo propósito. Você já perguntou para Deus por que Deus permitiu isso aí? Por que toda essa circunstância conta? Mas aí Jó chega no capítulo 8. Eu já fui até o capítulo 10 lá. Mas no capítulo 8 ele diz assim: ó, é Deus falando com ele. Você toma essa palavra para você? Aleluia! Porque a maior demonstração de conquista, vitória, é o sorriso. Quando você também aparentemente você sorri. Tudo para você é colorido, tudo é bonito. Pode estar chovendo de escuro, mas se você está bem emocionalmente curado, nada atrapalha o seu sorriso. Aleluia! Mas Jó estava chocado, processo terrível. Jó precisava de uma virada. Ele declara dizendo: bem sei eu que o meu reino é o teu reino. E às vezes a gente fala isso para boca para fora, mas aqui dentro está destruído pelo processo. Mas quando chega o capítulo 8, Deus está prometendo: Jó, vai chegar um
Está chegando a hora que você vai voltar a sorrir de novo. Aleluia. Eu sou em depressão, uma pessoa que perdeu muito na vida e tem dificuldade de sorrir. Eu trabalho com pessoas depressivas. Eu estudo casos depressivos. Tive um caso de um rapaz com 8 anos. Os 2 últimos anos de depressão ele ficou dentro do quarto. Não saía nem para ir ao banheiro. Ele ficava no quarto, ele andava no quarto, não cortava o cabelo. Não fazia barba. Eu confesso a vocês que, como profissional da área da saúde, eu cheguei lá como psicólogo, mas Deus me fez ir para mais pastor do que psicólogo naquele ambiente. Crente desviou-se porque não sentia mais a presença de Deus. Portanto, eu quero declarar que você valoriza a presença de Deus que está em você. Glória a Deus. Porque não existe maior vazio que não sentir a presença de Deus. Você pode viver sem carro, pastor Pedro. Pode viver sem casa, aluguel, mora de favor. Você pode viver sem qualquer outra coisa. Você perde os pais perdem filhos. Tem que se adaptar a essa realidade. É difícil conseguir sobreviver depois desse caos. Mas ainda assim é possível. Mas o ser humano que vive sem Deus tem um vazio na sua alma. Esse rapaz. Eu comecei a pregar para ele. Eu falei, Senhor, eu vim aqui fazer terapia. Essa terapia, nós começamos a conversar. Eu falei, o que é mais importante para você? Alcançar o perdão de Deus. E depois, se reconciliar com Ele. E depois, sentir de novo a presença do Espírito Santo na minha vida. Aleluia. Primeira sessão, cheguei lá de cabeludo no quarto. Foi horrível. Eu determinei na próxima sessão, você vai estar de cabelo cortado, barba feita. Vai ter tomado banho. Cheguei lá de barba feita, cabelo cortado, vai ter tomado banho. Profetizei, na próxima sessão eu quero você na rua, ele não sabia. Quarto escuro. Cheguei para a sessão, cadê ele? Estava na praça. Quando foi na quarta sessão, eu falei com ele, falei, agora? Ele foi e me contou o caso dele. Ele não se sentia perdoado por Deus. Eu falei assim, Deus perdoa. Deus perdoa. Mas o meu caso, Deus perdoa. Então olha para mim, irmãos, eu tenho uma na cabeça dele. Orei. Foram 3 semanas de oração para ele entender que Deus havia perdoado. Aleluia. Foram 8 meses de terapia. No 7º mês, ele levantou a mão e falou, Sandra, eu quero me reconciliar. Eu falei, tá bom. O senhor está aqui, escreva o nome dele no livro da vida outra vez. Eu quero sentir o Espírito Santo. Coloquei a mão nele e ele começou a ficar todo arrepiado. Sandra, eu estou sentindo aumento de mim. E de repente, muito baixo, sussurrando, ele começou a falar em língua estranha. Aquele rapaz começou a se socializar. Quase namorou o vizinho. Quando foi em janeiro, agora ele faleceu. Mas eu pude ver ele falar em língua estranha antes de morrer. Eu pude ver ele se reconciliar com o Senhor. E eu entendi o processo de Deus. Deus resolveu levá-lo para não perdê-lo. Em meio ao processo a gente fica olhando, cadê Deus? Onde está Deus? Cadê o Deus que me prometeu? A gente só lembra das promessas, mas a gente não sabe que Deus está conosco nos processos. Essa palavra é para alguém aqui, é para mexer com o seu emocional, sim, porque a palavra de Deus tem esse poder. Tem gente que critica, o pregador vai mexer com o emocional. Se Deus não mexer com o teu emocional, ninguém mais mexe. Mas eu quero que haja um despertamento. Qual é a fase da sua vida hoje? Eu vou repetir, qual é a fase? Fase não é destino. Eu vou repetir de novo, fase não é destino. Eu postei essa semana no Facebook, no Instagram, no status do WhatsApp. Pensamento não é fato. O que os teus pensamentos estão dizendo nem sempre condiz com aquilo que Deus prometeu. O que a circunstância revela agora não condiz com aquilo que Deus prometeu. E Deus me trouxe aqui para te dizer: melhor ouvir as coisas do que o princípio delas. Aleluia. Essa semana chegou na frente de uma moça que eu namorava. Eu falei, você está curada?
ensina sobre alguém. Somente as curadas têm o poder de curar. Glória a Deus. Você está querendo viver algo de Deus, mas você não está curado ainda. Deus não vai dar. Deus não vai fazer quando você não estiver preparado para isso. Jó para cinza, não recebeu cura. Jó se sentia inferior porque os inimigos, amigos, entre aspas, o acusavam, não estavam curados. Mas esse processo, as pessoas se afastam, amigos se ausentam, mas o Emanuel não sai do seu lado. Eita glória. Eu vou repetir aqui, você não está sozinho. Pode a mãe abandonar o filho que criou, mas o Senhor jamais se esquecerá de ti. Há um poder aqui nesse texto. Há uma promessa de Deus. Deus não se baseia na dor de Jó. Porque para quem olha a história de Jó, viu que Jó nunca mais voltaria a sorrir. Mas a promessa é: você vai voltar a sorrir outra vez. E dará gritos de alegria. Já viu alguém que vem no bico, a rifa? Já viu? Já viu alguém que conquista a casa própria? Já viu alguém que compra um carro novo? Hã? A pessoa começa a gritar: Pastor Kleber, ganhei, comprei, conquistei, o filho vem aí, a mulher está grávida. Deus está dizendo para Jó tudo que Jó ia viver. Jó, o que você perdeu? Se o que você perdeu te trazer alegria, você vai voltar a sorrir. Aleluia. Porque eu vou restituir em dobro tudo que você conseguiu. Deus conhece o motivo da sua alegria. Deus sabe o que te faz sorrir novamente. E é esse Deus que está dizendo para alguém: se coloque sobre os seus pés. Aleluia. Você vai voltar a sorrir. Aleluia. E vai dar gritos de alegria. Aleluia. Mas pregador, o meu momento é de tristeza. Pregador, até aqui não tem motivo para sorrir. Jó entendeu o que a nossa geração precisa entender: que não é o momento, jamais será a circunstância. Passei por tantos processos que não me tiraram o riso, porque a minha alegria não é física, a minha alegria não é circunstancial, a minha alegria não é existencial, a minha alegria é uma pessoa, a minha alegria é o Espírito Santo e a sua presença. Aleluia. Sabe que você está fraco, Deus enviou alimento para você caminhar mais um pouco? É isso que Deus vai fazer hoje. Até você se deparar com o melhor dia da sua história. Deus virou cativeiro, Jó. Posso profetizar? Aleluia. Se prepare para aquilo que Deus vai fazer em setembro. Meu Deus. Deus está vivendo alguns cativeiros aqui. Se prepare para viver a melhor fase da sua vida até então, porque depois de setembro não vai ser só setembro, um mês de felicidade e alegria. Quem tem Deus, ele entende que a alegria é algo contínuo, que a alegria é algo constante, que não me faltam momentos e motivos para sorrir. Meu Deus. Deus está falando com alguém que você vai voltar a sorrir de novo. Eita glória. Pedir aos meninos do louvor que subam aqui mais uma vez. Aleluia. Olhe para quem está do outro lado, volte a sorrir. Diga, volte. Glória a Deus. Sorri aí. Diga, volte a sorrir. Gritos de alegria. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Uma coisa nova Deus vai fazer. Eis que faço coisa nova. Comece a respirar um novo ar. Comece a sentir um ar puro de novo. Sabe qual é a esperança de Salomão? Lembra Eclesiastes? O tempo de cantar chegou. Glória. O senhor Kleber, Salomão tinha expectativa de inverno ter passado.
Depois do inverno vem o verão. E a estação das flores. Há quem diga que no outono, na primavera e outono, é a época da estação das flores da colheita, os animais anunciavam que era a época da colheita. E Salomão pediu um sinal a Deus. Senhor, eu quero sorrir de novo. Mas para que eu saiba o tempo de sorrir, faça com que a natureza me dê sinais. E ele vai escrever: ouve-se o canto da pomba rola. E o tempo de cantar chegou. Vou repetir aqui. Pastor Márcio, a pomba sentava na janela de Salomão. Aleluia. E começava a cantar. No inverno os animais se escondiam, se refugiavam no frio. No calor eles trabalharam, voavam de um lado para o outro as aves, para se preparar para o outono e para a primavera. Estocar, porque Deus iria dar, para que eles pudessem estocar para viver o inverno de novo. Maravilha, Jesus. Então quando a pomba começa a cantar na janela de Salomão, Salomão está entendendo. Está nascendo um tempo novo. Aquele dia que ele abria a janela, ele se deparava com os frutos e as flores das árvores. E ele dizia para todo mundo: Israel, ouve-se o canto da pomba. Saiam para fora. O tempo de Deus chegou. O tempo de cantar chegou. Aleluia. Maravilha, Senhor. Levanta a tua mão aí. Você pode ser instrumento de Deus na vida de alguém, mas pastor, você não sabe o que eu estou passando. Mas sabia que Deus usa esse instrumento até mesmo no tempo de dor? O escolhido não tem direito de escolha. Deixa Deus te usar aí. Eu vou profetizar para alguém, mas você não sabe o que está acontecendo em casa. Posso profetizar para você então? Aleluia. Enquanto você profetiza para alguém, Deus vai fazer coisa nova na tua casa. Aleluia. Pode louvar o Senhor. Aleluia. Aquele que acalma o vento.
Já que estamos numa campanha profetizando setembro profético, eu não quero ocupar mais tempo, mas eu quero convidar você a sair do lugar bem na frente. Aleluia. Pastor Marcos, estar com Deus não é ausência de guerra, Eita. é ter paz.